Bem, então, pessoal, bom dia, sejam bem-vindos. Terceiro ano aí, hoje é aula de filosofia. Hoje a gente vai precisar, mais uma vez, do nosso livro, tá, pessoal? Que hoje a gente vai falar sobre o capítulo 4 do nosso livro de filosofia. Professor Tiago aqui na área, vamos trazer aí a filosofia moderna, né? Filosofia moderna 1. A gente vai falar aí sobre alguns filósofos, tá certo? Dessa filosofia moderna, e a gente vai dar destaque, tá, para o chamado aí pai do racionalismo, o Renezinho, né, para os íntimos, e também, de uma forma mais formal, o pai do racionalismo, o René Descartes. Tá? Então, basicamente, é sobre essa estrutura da nossa aula de hoje. E na próxima aula a gente avança, tá certo? E vai falar mais sobre o empirismo. Então, a gente vai tratar, em um primeiro momento, tá bom? Nessa aula introdutória. Deixa eu colocar mais gente aqui na aula. Pablo e Alicélio. Tá? Então, nessa primeira parte da aula, a gente vai falar mais sobre a filosofia moderna e focar no racionalismo, principalmente sobre o Descartes. Tá? E na próxima aula a gente vai falar também da filosofia moderna, só que dando um enfoque maior ao empirismo, lá do Francis Bacon, principalmente, tá? E do John Locke, tudo bem? Também o Rummel e outros aí, tá certo? Bem, não se preocupe, porque assim, em filosofia a gente não está atrasado, eu tenho que me preocupar mais com sociologia com vocês, então a gente vai tentar dar uma avançada mais nos conteúdos de sociologia, mas em filosofia a gente está no conteúdo previsto, entendeu? Bem, então, a princípio, sim, antes que eu me esqueça, tá certo? Sempre que surgir dúvidas, pessoal, vocês parem aí e façam perguntas aí que eu posso tentar ajudar, tá certo? Bem, então, quando a gente fala em filosofia moderna, basicamente é a própria idade moderna, né? A partir do século XVI aí, 17, século XVIII, com as ideias do renascimento, né? Principalmente o renascimento cultural e comercial, o renascimento urbano, o ar das cidades, tá? Aquele conteúdo que vocês estudaram aí nas aulas de história, onde vai trazer um pouco das artes, da cultura, né? E aí vai surgir uma corrente muito satisfatória para o desenvolvimento científico, que é o iluminismo. Né? Então, a gente tinha um período anterior, que era a Idade Média, das trevas, da escuridão, e aí a gente chega numa nova fase onde a mente, né, as pessoas são clareadas por essas ideias iluministas, né? Basicamente essa noção. E aí a gente trata desse período, né, e chama o período renascentista. Então, lá na página 52 do nosso livro, eu vou estar trazendo aqui algumas características e vou falando aqui, por favor, todo mundo com o livro, tá? A gente vai precisar, página 52, aí tem alguns filósofos assim, que são importantes, todos são importantes, então a gente vai ter que ler essa parte aí. Vocês, eu sugiro que façam a leitura, mas eu não vou estar lendo aqui na nossa aula, né? Então, eu vou falar dos principais autores, principalmente aqueles que são mais cobrados aí no Enem, e aí a gente chega lá no Renezinho, tá certo? Para falar do Descartes e o racionalismo. Bem, então esse período chamado período renascentista, ele possui algumas características importantes. Então é o período da transição, como eu falei, da Idade Média para a Idade Moderna, né? Inicia-se lá esse período de transição lá no século XIV, vai até mais ou menos o século XVI, e aí a gente já tem propriamente dito a Idade Moderna, tá certo? Caracteriza pelo esplendor das artes, né? Como eu tinha colocado, as ciências elas vão se aprofundando, vão evoluindo e principalmente a filosofia, né? Começa a surgir aí os filósofos muito importantes nessa nova fase aí. Então, inicia também gradualmente numa ruptura com a proposta do cristianismo. Então, é o período onde a igreja ela começa a perder poder
poder, tá certo? E as ideias iluministas, as ideias da ciência enquanto evolução, elas começam a ganhar maior destaque nas explicações dos contextos, tá bom? Não é que as pessoas pararam de ter fé, não é isso, é porque agora as explicações dos fenômenos, por exemplo, elas tinham agora um respaldo não mais do senso comum ou do senso religioso, né? Ou do próprio mito, mas sim, tá? Uma explicação pautada na ciência. E aí se retomam alguns pensadores gregos, o período marcado pela crescente urbanização, certo? Então, a emergência das cidades, nasce a discussão comercial, surgiu a burguesia, né? Que eram as pessoas mercadores. Então, as cidades elas começam a atrair grande população, né? Dizem até que nesse período, né, no renascimento comercial e urbano, o ar da cidade liberta, né? Porque nas cidades as pessoas tinham mais possibilidades, já que tinham um processo a partir do 1750, a possibilidade da industrialização, né? Então não era aquela coisa atrasada como se tinha a visão do antigo modelo de produção, que era o feudo, as pessoas trabalhando de forma de servidão, de vassalagem. Então o ar da cidade libertava por essas razões, tá? E era o período da razão. Então as explicações pautadas aí, enquanto a razão ocupava aí um lugar central do pensamento. Então, através da razão, poderia-se conhecer o mundo, por exemplo, né? Então, inicia-se a cisão entre filosofia e ciências, onde surge também a filosofia voltada mais para as características humanas, né? E as ciências naturais envolviam aí as discussões mais do raciocínio lógico, por exemplo, como a matemática, a física, por aí vai. E também é o período de alguns cientistas muito famosos, tá certo? Como o Leonardo da Vinci, o Michelangelo, né? Grandes cientistas como Nicolau Copérnico, o próprio Galileu, né? E os filósofos como Maquiavel, o Thomas Hobbes e o Jean-Jacques Rousseau, o francês. Então, a gente tinha aí todo esse cenário, tá certo? No início ali dessa transição da Idade Média para a Moderna, chamado período de renascentista, e a gente chega especificamente na Idade Moderna, a filosofia moderna, né? Então, basicamente, é essa a introdução. Bem, tranquilo aí? Estão conseguindo acompanhar? Tá fácil? Se tiver dúvida, escreve aí. Eu vou lendo aqui aos poucos, tá? Ou então, pega o microfone, abre o microfone aí e se manifeste aí, quem tiver alguma dúvida. No mais, vou seguindo aqui. Bem, então, pessoal, como vocês podem ver aí no livro, todo mundo aí na página 52, essas são as questões introdutórias, e aí começa a surgir alguns filósofos aqui muito importantes, tá certo? E eu vou falar aqui de um que eu vou dar um maior destaque, porque, por exemplo, no Enem do ano passado, ele passou um tempo fora, né, do Enem, mas ele voltou, caiu uma questão lá sobre o Nicolau Maquiavel. Então, o Maquiavel, ele é um importante teórico, né, dessa época, porque ele está justamente nessa transição. Olha só onde ele se encaixa, né, o Maquiavel. Ele está entre o período de transição da Idade Média para a Idade Moderna, tá? Então, ele vive ali nesse meio termo. E o Maquiavel, a sua principal obra, tá? Que é O Príncipe, foi justamente um tutorial que ele elabora, tá certo? De como deve ser um governante. Então, ele vai defender o ponto de vista, tá certo? Do governante que no período que ele viveu, tá certo? Era o regime monárquico absolutista. Então, às vezes ele é mal interpretado, por quê? Porque ele traz algumas questões que na nossa forma de governança atual,
algumas coisas que ele fala é entendido enquanto um absurdo, mas para o momento que ele estava inserido, né, um momento histórico, ele vivia o reinado, né, o antigo regime, o rei absoluto, o absolutismo. Então, ele fez uma obra, né, de certo modo, a orientar como é que o governante deve se portar, como é que ele deve governar para nunca perder o poder. Então, o Maquiavel, quando vocês escutam falar no Maquiavel, vocês têm que lembrar logo da sua principal obra, né? Dica para o Enem aí, que é O Príncipe. Cai muito nos vestibulares, né? Então, ele é um filósofo italiano, viveu aproximadamente 58 anos, certo? Ele traz aí discussões sobre o realismo político, claro, dentro do contexto do seu momento histórico, né? Por isso que é o realismo político. Ele trouxe aí as reflexões políticas para o sistema, através da realidade, né? Das ideias do seu tempo histórico. O Príncipe, como eu falei, sua principal obra, e ele distingue aí, né, a questão da ética religiosa e a ética política. Então, ética religiosa é uma coisa e ética política é outra coisa. E ele acredita que politicamente, político aqui no sentido de uma relação de poder, de como você vai governar, dominar o próximo, não se deve existir ética, né? Pelo contrário, às vezes a gente tem que ser antiético para não perder o poder. Isso na visão do próprio Maquiavel, tá? Veja, não se trata de uma defesa aqui do Maquiavel, até porque eu também não simpatizo muito com o antigo regime. Mas eu quero que vocês entendam a sua concepção. E a concepção do Maquiavel, ele dizia, por exemplo, sobre o ponto de vista do rei absolutista, que o poder deveria ser concentrado mesmo, né? Porque imagina só se o poder é distribuído para várias pessoas. Então, somos 3 pessoas. Se eu distribuo o poder para as 3, 2 podem se juntar e me derrubar. Então, para o Maquiavel, para ele continuar prosperando no governo, o poder tem que ser concentrado mesmo nas suas mãos, né, de um único governante. Ele também falava, tá certo, de 2 coisas importantes aí. Sim, mas antes de falar disso, eu escrevi aqui, tá? Eu estou me pautando aqui pelas discussões, inclusive, do dicionário, para que não fique dúvida, né? Então, ele acha que o governante ele deve ter 2, né, pontos de vista importantes que são sustentados em 2 espécies de conceitos, que primeiro é a fortuna e depois é a virtude. Só que a fortuna aqui é no pensamento, tá certo? Não de concentração de riqueza, mas é aquela força a qual, ó, se atribui o poder de influir no êxito ou no insucesso de alguém ou algo. Então, olha só, é você ter o poder de influir, né, no êxito ou no insucesso de alguém. Isso é você ter fortuna, tá bom? E você ter virtude é uma qualidade de uma moral particular. Tá? Então, você é virtuoso, você tem uma moral, entendeu? Uma moral no sentido não dessa ética como a gente compreende hoje, tá certo? Mas é de uma qualidade particular. E essa qualidade particular para a época poderia, inclusive, ser riqueza, poderia ter princípios de honestidade, eu poderia ter princípios positivos, né? Mas isso não impediria, por exemplo, ao Maquiavel de, para que ele se mantenha no poder, ele tem que conspirar, ele tem que fazer o mal para poder fazer o bem para ele próprio. Ele, por exemplo, pode corromper, entendeu? Então, ele usa de vários mecanismos para nunca perder o poder. Basicamente, quando a gente ouve falar de Maquiavel hoje, devido a essas questões, né? De, por exemplo, falta de ética, de corrupção, a gente lembra logo enquanto um adjetivo negativo, né? do Maquiavel. A gente vai, por exemplo, oh, essa pessoa é muito maquiavélica, significa que ela é sinistra, né? Que ela é perigosa. Então, isso é muito relacionado a essa postura
do Maquiavel, que no seu tempo histórico elaborou uma importante obra, tá certo? E o intuito era ensinar, né, ou orientar como o governante poderia se manter no poder e prosperar. Tudo bem? Dúvidas até aí ou tá tranquilo? Dúvidas aí, fala, tá? Seguindo aqui, outro importante autor é o próprio Leonardo da Vinci, tá? E esse aí ele é considerado, pessoal, como um dos maiores gênios que a sociedade já teve, tá? O Da Vinci, ele fazia muitas coisas, como a gente pode ver aqui, ó, é a figura mais representativa do Renascimento, né? Ele era pintor, arquiteto, anatomista, escultor. O cara ainda era matemático, inventou e achou pouco, era músico. Olha só, né? Era um danado mesmo. E aí, ele sempre foi considerado assim, um gênio da humanidade, tá certo? E ele tratava muito enxergando a natureza como uma máquina, por isso que fala que ele é da corrente do mecanicismo. Né? A natureza era como se fosse um relógio que trabalhava mecanicamente, tá certo? Bem, e ele era também assim, conhecido enquanto da perspectiva dos sentidos, né? Do empirismo. Então, ele acreditava que o conhecimento sensível das sensações, né? Eu vejo, eu experimento, eu sinto, poderia ajudar muito aí, ensinar muito os seres humanos, tá? Então, esse é um autor que a gente também deve ter bastante atenção, que sempre cai aí no Enem. Bem, esses autores aí, esses pensadores, eles participam da chamada Revolução Científica. Então, lembra que no início da aula eu falei para vocês que agora as explicações religiosas elas deixam de ter tanta importância quanto as religiões científicas. Por quê? Porque a perspectiva agora para entender as questões das coisas eram pautadas diante de um processo mais complexificado e um processo que poderia, por exemplo, ter métodos de análise para se explicar as questões, e aí era o chamado desenvolvimento ou uma revolução científica, né? Então, diante dessa nova revolução científica, começa a surgir aí novas teses e novas possibilidades. E um importante teórico aqui para a gente discutir e saber um pouco sobre ele é o Nicolau Copérnico, certo? Viveu aproximadamente aí 70 anos e também é dessa transição, né? Faz parte desse período do renascimento, renascentista, tá? E o Nicolau, ele traz aí algumas teses, né? E a principal delas, tá? É com relação ao Sol enquanto o centro do sistema solar, que até então se achava que a Terra era o centro do sistema solar. Então a gente tem uma discussão daquela corrente, né, geocêntrica para a heliocêntrica. Então é por isso que se fala nessa revolução científica. Olha só o que o Copérnico, Nicolau Copérnico, ele traz enquanto contribuição, tá, científica. Então ele era um monge, matemático e astrônomo, autor da teoria, como eu falei para vocês, heliocêntrica, segundo o Sol, né, segundo o qual o Sol era o centro do nosso sistema solar, e até hoje a gente vivencia essa teoria. Tá? Bem, tem outro sujeito aqui muito importante que ganhou destaque, que é o Galileu Galilei. Tá? O Galileu Galilei viveu aproximadamente 78 anos, ele vem depois, né, do Copérnico, né, e ele defendia também essa teoria do Copérnico. Então, ele foi um contemporâneo, né, só que, porém, viveu depois e atribuiu aí mais conhecimento nessa teoria de que o Sol é o centro do sistema solar. Tá? Essa teoria era muito aí, pautada em demonstrações, então ele era
ele fazia muitas experiências para provar a questão da sombra e provava muitas coisas aí, né, que a Terra girava em torno do seu próprio eixo. Ele começou a defender essas teorias do seu anterior, né, do Copérnico, e isso foi muito utilizado aí pelas ciências durante aí muito tempo, tá? Bem, a gente tem aqui, eu estou vendo a hora, a gente tem até 9h20, né, para dar seguimento aí na nossa aula. Vou avançando, tá? A gente tem também aqui outro importante, que é o Isaac Newton, que viveu aproximadamente 84 anos. Esse aqui, né, muito conhecido aí da física, tá? O Newton, ele fez aquelas leis da mecânica clássica, né, com a publicação de muitas obras. Ele aprimorou uma invenção do próprio Galileu, que era o telescópio. Eu esqueci até de falar nisso. Ele falava da descoberta das cores através da luz solar, tá? E assim, ele teve muita importância também no âmbito desse que a gente está chamando aqui revolução científica. Então, vejam que são pensadores aí, teóricos, matemáticos, físicos, filósofos, que foram muito importantes, tá? E aí a gente chega no ponto-chave aqui da nossa aula de hoje, que é falar do racionalismo, e esse é um dos pontos mais importantes. Então, eu queria que vocês dessem destaque aí, tá bom? Que no Enem, principalmente, tem dois autores que sempre são cobrados, mas um é muito mais do que o outro, que é o René Descartes e o Spinoza. O Descartes, ele é, inclusive, considerado, né, na filosofia, o pai do racionalismo. Então, aqui é o período onde a gente tem, diante da Idade Moderna, tá certo? Duas correntes importantíssimas: racionalismo e empirismo. Então, a gente vai começar falando aqui do René Descartes, tá? Falando do Renézinho, que traz as questões do racionalismo, as compreensões, né, racionais para explicar o contexto das coisas, de tudo, da vida, tá ok? Bem, então aqui ele vai se pautar. Então, quando vocês ouvirem falar em René Descartes, vocês logo raciocinem, né, e imaginem uma lógica entre razão, racionalismo, razão, os René Descartes, são como se fossem sinônimos, tá ok? O René, o pai do racionalismo, ele se pautava na razão, na lógica, para explicar tais fenômenos. Ele era francês, né? Viveu um pouco para os dias de hoje, aproximadamente 54 anos. Tá? E o importante nessa investigação científica é que, como ele era racionalista, ele começou a organizar um mecanismo para poder desenvolver, através de procedimentos lógicos, uma compreensão que possa ser entendida enquanto universal, reproduzida e experimentada. Então, ele desenvolveu um método científico. Então, olha só a importante contribuição, né, do René. Bem, a gente tem pouco tempo aqui, eu vou tentar trazer algumas questões e a gente volta na próxima aula com mais questões, tá bom? Vocês estão acompanhando aí? Dúvidas? Se tiver, fala aí que eu vou trazendo questões. Se não, eu vou seguindo aqui, tá? Bem, então, olha só que coisa curiosa. O René, ele dá continuidade, né, às questões colocadas lá pelo Galileu e também pelo Copérnico, com relação à teoria heliocêntrica, tá? E, gente, ele traz aí um método de investigação. Ele vai falar do método cartesiano e também ele vai falar um pouco da metafísica, né? Ou seja, algo para além da física, o conhecimento da essência das coisas, o abstrato. E lá na página 55, tá certo? Você tem uma figura que é uma própria árvore, onde você tem lá a subdivisão da árvore, né? Então, você tem as raízes, que significa a metafísica, é a essência das coisas, né? O tronco da árvore, que seria a própria física, e os galhos, que é todas as outras ciências que se formam
através, né, dessa leitura aí completa. Então, para analisar isso, o que foi que o Descartes ele traz aí? O Renézinho ele elabora um método, tá certo? Chamado método cartesiano, que se pauta em 4 princípios básicos. Primeiro, a evidência, a análise, a síntese ou a ordem e a revisão e enumeração. Então, a sua principal contribuição para a ciência foi a elaboração do método cartesiano. E o cartesiano vem da própria quantificação, né, da matemática, da questão lógica. Por isso que ele era racionalista. Então, ele acha que tudo deve ser considerado nesses 4 pontos. Então, vai se fazer uma pesquisa, primeiro, você tem que ter evidências. Então, considerar como verdadeiro aquilo que seja absolutamente evidente. Então, ele via, não, isso aqui é evidente, é um problema de pesquisa, vamos analisar. E aí ele fazia o segundo ponto, que era justamente isso, a análise. Então, ele ia analisando esse problema, né? Ele dividia o problema em partes, tá certo? Em parcelas menores para entender os mínimos detalhes. E aí ele colocava isso em ordem, fazendo uma síntese. Então, ele trazia os problemas dessas partes analisadas de menor importância até as maiores importâncias. E feito isso, tá certo? Ele fazia uma revisão para ver se tinha ficado algum defeito ou faltou analisar alguma coisa e fazia uma enumeração. Então, aí ele conseguia chegar à verdadeira explicação das coisas. Então, basicamente, essa foi a principal teoria do René Descartes a partir da elaboração do método cartesiano e uma proposta metodológica para se alcançar um objetivo, tá? Para a gente fechar aqui, ele era um sujeito que se preocupava muito mais com as dúvidas, né? Então ele duvidava de tudo, tá? Então, na filosofia, a gente escuta falar muito em método e metodologia. Então, o método se difere da metodologia. Foi isso que o René Descartes ele fez. Então, qual é a proposta do René? Ele entende que o problema ele pode ser explicado. Para isso, né, ele precisa se argumentar. E para isso, o que é que ele faz? Ele monta um método que se chamou método cartesiano, pautado em 4, né, explicações, e aí ele monta dentro dessas 4 explicações um processo metodológico. Para que fique claro, eu sempre gosto de dar esse exemplo, é como se, assim, você quer fazer, eu vou dar um exemplo, mas não vão sair dizendo por aí que o professor Tiago está dizendo que método e metodologia é uma receita de um bolo, que é o que eu vou falar agora aqui. Imagine para que a gente chegue ao resultado que é a construção de um bolo. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso de um processo metodológico. Então, eu tenho que acrescentar. Tem a ideia como é que faz um bolo. Eu vou colocar questões aqui, né? Coloca 1 quilo de farinha, mistura com 4 ovos, aí passa 5 minutos misturando tudo, você põe um pouco de fermento, de açúcar, manteiga, mexe tudo e depois de um tempo ele descansando, você coloca no forno. A partir daí, a 40 minutos, a 180 graus, vai sair a obra completa. Então, olha só, esse é o método pautado em um procedimento metodológico. Então, para fazer essa analogia aí com a relação científica, para que a gente tenha argumentações, né, em torno do racionalismo, do René Descartes, ele propõe isso, a análise dos fenômenos, a análise das coisas, tá certo? Ele duvidava de tudo e através, né, dessa proposta da criação de um método, ele possa trazer aí o desenvolvimento científico e somar com a contribuição científica nessa importante época que foi a Idade Moderna. Bem, basicamente é isso. A partir da próxima aula, a gente vai falar um pouco mais sobre o René Descartes e vai trazer agora a outra importante corrente, tá certo? Da Idade Moderna, que é o próprio empirismo, através da leitura aí do Francis Bacon, né? Mais conhecido como o Chico Toicinho. Tá certo? O Francis Bacon, para a próxima aula aí. Tá bom, gente? Então, essas foram aí as principais questões
Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. Eu tenho ainda mais um minutinho aí para quem tem alguma dúvida e queira trocar mais alguma ideia sobre esses pontos que eu coloquei na nossa aula de hoje. Tudo tranquilo ou dúvidas? Tranquilo então, né? Bem, então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Leitura desse capítulo, tá certo? Então, leitura aí do nosso capítulo 4, Filosofia Moderna 1, tá bom? Para que vocês compreendam melhor o conteúdo estudado até então. Então, forte abraço a todos, pessoal. Fiquem bem, a gente se fala, tá? Valeu pela força, tamo junto, encerrando por aqui. Valeu, turma. Os...